pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam tranquilos, peguem um caderno, a gente vai colocar em prática a resolução de algumas questões falando sobre adaptação e seleção natural. Pessoal, geralmente essas questões, elas são trabalhadas, eles colocam um enunciado enorme para você terminar perdendo a sua atenção ou perder o fio da meada. Então, você tem que estar bastante ligado, tá? Essa primeira questão, ela diz o seguinte: imagina que exista em uma área uma espécie de peixe com indivíduos de diferentes tamanhos. Nessa região é frequente a pesca com o uso de rede e, consequentemente, os peixes maiores são capturados com maior frequência, assim como os de tamanho intermediário. Os pequenos facilmente se livram da captura e acabam sendo selecionados. Que tipo de seleção ocorre nesse caso? Seria uma seleção natural do tipo direcional? Seria uma seleção progressiva? Uma seleção estabilizadora? Ou do tipo disruptiva? Tá? Antes que eu responda essa questão, eu gostaria de te dizer o seguinte, que o IBAMA ele proíbe, por exemplo, grandes arrastões onde se utiliza redes com um furo pequenininho, tá? Por quê? Esse tipo de pesca, ela é altamente predatória, tá? Ela pode matar muitos peixes, porque quando o pescador ele faz o arrastão, ele pega peixes grandes e peixes pequenos. E, consequentemente, os peixes pequenos eles acabam morrendo, porque ao tirar esses peixes da água, eles vão ficar ali dentro do barco, né? E muitas vezes esses peixes são descartados, eles não têm nenhum tipo de aproveitamento econômico. Então, nesse tipo de pesca predatória, esses peixes pequenos acabam sendo eliminados, tá? É só um adendo aqui para falar sobre a proibição que se tem sobre esse tipo de pesca altamente predatória. Mas falando aqui da nossa questão, ele está mencionando que existam, imagina uma área uma área onde você está fazendo uma pesca de peixes, né? E nessa área tem peixes de diferentes tamanhos, ok? E aqui ele fala o seguinte, que nessa região é frequente o uso de pesca com o uso de rede e os peixes maiores, consequentemente, eles vão ser capturados. Mas essa rede, ela permite a fuga dos peixes pequenos. Então, os peixes maiores são capturados, os peixes pequenos conseguem fugir, até mesmo os peixes de tamanho intermediário também conseguem fugir. Que tipo de seleção é essa? Que é um tipo de seleção natural, né, pessoal? Uma seleção natural, nós sabemos que quem é mais adaptado sobrevive, tá? E nesse caso, quem é que está mais adaptado? Quem está mais adaptado são os peixes com tamanho menor. Os peixes com tamanho maior não conseguem fugir dessa rede e são capturados. Então, consequentemente, eles vão servir de alimento, né? Então, vão ser eliminados do ambiente, tá? Então, nesse caso, quem está sobrevivendo são os indivíduos de menor tamanho. Quem está sendo eliminado em maior frequência são os indivíduos de maior tamanho. Então, eu estou selecionando uma característica em detrimento da outra característica. Uma característica que é o tamanho maior está sendo selecionada negativamente e a característica que é o tamanho menor está sendo selecionado positivamente, porque o indivíduo ele vai sobreviver. Então, eu estou direcionado para uma característica, que é o tamanho maior. Então, seleção do tipo direcional. Tranquilo? Então, por exemplo, a gente volta para a gente tentar explicar essa situação, a gente tem, por exemplo, a curva normal, que é esse gráfico com formato de sino. Tá? Em condições normais, ó, nós temos essa curva normal aqui. Mas no tipo de seleção que eu estou falando para vocês, que é quando a rede ela vai selecionar os peixes de maior tamanho, então essa curva normal ela vai ficar deslocada mais para um lado. Por quê? No eixo X desse gráfico, eu estou tendo aqui o tamanho, sendo representado o tamanho desses peixes que estão sendo capturados. Então, daqui para cá vai aumentando o tamanho do peixe, tá? E aqui, no eixo Y, é a quantidade de indivíduos que foram capturados, tá? Então, veja, qual foi a menor quantidade? Está mais próximo de zero aqui que é mais próximo do zero aqui do eixo Y, é a quantidade vai ser bem menor para os indivíduos que têm o tamanho menor.
Quem é que tem o tamanho menor, ele vai estar nessa faixa aqui, ó, ok? Então, por exemplo, quem tem o tamanho maior são aqueles peixes como o pirarucu, né? Esse peixe, maior peixe de água doce, né? Outros peixes de tamanho intermediário, eles vão ser capturados em maior quantidade. Então, o número deles, ó, é maior, tá ok? Agora, quando a gente fala dos peixes de menor tamanho, a quantidade aqui vai ser bem menor. Eu estou falando, o gráfico que eu estou falando aqui é o gráfico que está destacado em azul, tá bom? Então, veja, zero, foi capturado 0 peixes de tamanho pequeno, tá? Somente peixes de tamanho intermediário, que está localizado mais ou menos nessa faixa, e peixes de maior tamanho, que está localizado nessa faixa aqui, ó, ok? Então, respondido, seleção do tipo direcional. Eu estou selecionando um tipo de característica em detrimento da outra, de maneira direcional, tá? Próxima questão, ela fala que há algum tempo a resistência a antibióticos vem se tornando um problema mundial de saúde pública, porque dificulta o tratamento de infecções bacterianas. Analise esta figura em que está representada uma população de bactérias. Vamos lá. Então, cada bolinha dessa aqui representa uma bactéria. A bactéria que está sem destaque, né, que está toda branquinha, ela é sensível ao antibiótico ampicilina. E a bactéria que está representada pela bolinha destacada em preto, ela representa aqui, ó, a bactéria resistente ao antibiótico ampicilina. Então, veja que eu tinha aqui uma bactéria que se multiplicou em várias bactérias. Essa primeira bactéria aqui, ela era sensível ao antibiótico, certo? E aí ela passou por algumas gerações, dando origem a muitas bactérias. Só que teve uma bactéria aqui, quando ela se dividiu em duas, tá? Uma bactéria continuou sensível ao antibiótico, só que essa outra aqui apresentou uma resistência ao antibiótico ampicilina. Então, essa bactéria aqui, que é resistente, ela continuou a se reproduzir e deu origem a muitas bactérias resistentes ao antibiótico ampicilina, tá? Veja que a quantidade de bactéria que foi originada aqui é bem maior do que a quantidade de bactéria presente aqui, representada pelas bactérias sensíveis. A partir dessa análise, tá? E considerando outros conhecimentos sobre o assunto, a letra A pede: cite 2 fatores evolutivos que atuaram nessa população. Quais foram os fatores evolutivos? O que é fator evolutivo, pessoal? O fator evolutivo é quando a gente fala de seleção natural, a mutação, ok? Recombinação gênica. São fatores que alteram as características genéticas dos seres vivos das populações, tá? Então, como eu percebi aqui, pessoal, a gente analisa que uma nova característica surgiu ali, não foi não? Antes a bactéria que existia era somente bactérias sensíveis. Só que nessa bactéria aqui, quando ela se reproduziu, ela originou uma célula filha com a característica nova, não foi não? Se teve característica nova, tá? Eu tenho um mecanismo evolutivo que incorpora nessa população de bactérias uma nova característica. Que mecanismo evolutivo é esse? A mutação, pessoal, mutação genética. As mutações, elas incorporam, elas trazem para os seres vivos novas características, tá? Só que não apenas a mutação. Por quê? Você vai perceber que com o passar das gerações, as bactérias que são sensíveis ao antibiótico, elas vão ter a tendência de diminuir o número de indivíduos, tá? Enquanto que aquelas que são mais resistentes, elas vão ter a tendência de continuar a se reproduzir e aumentar em número. Então, nesse caso, atuou aqui, ó, mutação genética e a seleção natural. A mutação genética é porque ela incorporou aqui, ó, uma nova característica genética, certo? E a seleção natural é porque esses indivíduos que são resistentes, eles estão adaptados a um ambiente onde esse antibiótico ampicilina está sendo aplicado. Então,
Veja que o enunciado está falando que a resistência a antibiótico ela vem se tornando um problema mundial de saúde pública. Por quê? Imagina que pessoas elas comecem a usar antibióticos de forma indiscriminada, tá? Sem prescrição médica, sem nada, e tomando de forma errada. O que acontece? Se o indivíduo ele tem ali no seu corpo bactérias resistentes e bactérias sensíveis ao antibiótico, se eu tiver uma maior quantidade de bactérias sensíveis e uma pequena quantidade de bactérias resistentes, quando você toma um antibiótico, você vai sentir uma melhora, tá? Então, as bactérias menos resistentes, que são aquelas sensíveis, elas vão ser eliminadas, tá? Então, o antibiótico, ele elimina, ele seleciona negativamente as bactérias sensíveis. E as bactérias resistentes, elas não vão morrer. Mas como elas estão em pequeno número, elas não vão trazer tantos efeitos deletérios para o indivíduo. Só que se o indivíduo deixar de tomar um antibiótico, tá? Se ele tomar um antibiótico apenas uma única vez, nessa única vez que ele tomou, eliminou as bactérias sensíveis, que eram em maior quantidade, e aí as resistentes continuaram. Aí ele parou de tomar um antibiótico. O que vai acontecer? As bactérias resistentes, elas vão começar a se multiplicar. Então, como aconteceu aqui, ó, as resistentes começaram a se multiplicar e as sensíveis elas tiveram a tendência de diminuir em número de indivíduos. Então, o indivíduo ele vai voltar a sentir novamente os efeitos da doença provocada pela bactéria e quando ela tomar novamente o antibiótico, a ampicilina, esse antibiótico não vai surtir efeito. Por quê? O indivíduo ele vai ter a sensação de que as bactérias se acostumaram, mas na verdade o que aconteceu foi uma seleção das bactérias mais resistentes e uma eliminação das bactérias sensíveis, tá? Então, mecanismo de seleção natural e é uma seleção do tipo direcional, porque eu direcionei a seleção para apenas um tipo de indivíduo, no caso os indivíduos resistentes, ok? E essa característica, que é a questão da bactéria ser resistente, ela surgiu pela mutação genética, tá bom? Então, vamos para a próxima alternativa, que ele diz o seguinte: explique, de acordo com a teoria neodarwinista, a atuação desses dois fatores evolutivos na população de bactérias representadas. Eu já até dei uma pincelada nisso, mas olha aqui uma sugestão de resposta. Ela diz o seguinte: a mutação é a fonte de variabilidade genética, como eu já falei para vocês. A mutação está trazendo uma nova característica, tá? A mutação é a fonte de variabilidade genética, fator que gera diversidade de bactérias. Essas serão selecionadas pelo meio, como eu falei para vocês, quem está selecionando é o antibiótico. Essas são selecionadas pelo meio, as bactérias que exibirem características adaptativas, no caso, as bactérias resistentes, sobrevivem melhor, deixando mais descendentes. Tranquilo? Então, a gente explicou aqui, de acordo com a teoria neodarwinista, a atuação desses dois fatores, o fator mutação genética e o fator seleção natural. A mutação genética, ela traz para os indivíduos novas características e a seleção natural vai selecionar se essa característica que surgiu, ela é boa ou ruim. Se ela for boa, se ela é adaptativa, a seleção vai permitir que ela continue. Se a seleção for deletéria, se essa adaptação for deletéria, a seleção vai eliminar essa característica que é deletéria, tá? Próxima questão, que diz o seguinte: quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos... Quais são as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie? Então, assim, quais são as características que o indivíduo apresenta para que a gente saiba que ele é mais adaptado ou menos adaptado? Vamos lá, letra A. São maiores e mais solitários? Será que os indivíduos que são mais adaptados ou menos adaptados, eles são maiores e mais solitários? Quem é mais adaptado, ele é maior? Ele é mais solitário? Quem é mais adaptado, ele come mais e apresenta cores vibrantes? Quem é mais adaptado, ele vive mais e reproduzem mais?
eles apresentam mais membros como pernas ou patas, tá? São os mais fortes. Pessoal, quem é mais adaptado significa dizer que ele apresenta, pessoal, vamos lá, ele consegue sobreviver à seleção natural. A seleção natural, ela vai fazer com que sobrevivam aqueles indivíduos que se reproduzam de maneira diferenciada, ou seja, se reproduzem mais do que os outros. A alternativa aqui vai ser aqueles que vivem mais e se reproduzem mais, tá? Porque a seleção natural, ela é um mecanismo que vai resultar numa reprodução diferencial das espécies. Por que reprodução diferencial? Quer dizer que o indivíduo que está adaptado, ele se reproduz em detrimento do outro que não está adaptado. Porque quem não está adaptado, ele vai morrer. E ele não vai conseguir deixar descendentes que possam propagar sua característica genética. Simples assim, pessoal. Tá? Vamos para a próxima questão. O bicho-pau, inseto do grupo dos gafanhotos, tem forma semelhante a um graveto. Já ouviu falar no bicho-pau? Ele realmente parece um graveto. Tá? Outros insetos são parecidos com folhas devido à sua forma e à coloração. Os famosos bichos-folhas, né? Esse fenômeno em que animais apresentam grande semelhança com o ambiente onde vivem, o que facilita esconderem-se de predadores ou presas, é chamado de quê, pessoal? Então, nesse caso aqui, seria mutualismo, camuflagem, protocooperação, mimetismo ou inquilinismo. Você pode se confundir bastante, né, com esse tipo de adaptações. Então, o indivíduo ele parece com o ambiente, ele parece com as estruturas que o rodeiam, tá? Então, nesse caso aqui é camuflagem. É uma camuflagem bem específica, onde o indivíduo ele parece com as estruturas do ambiente onde ele vive. Toda vez que o indivíduo ele parece com o ambiente onde ele está promovendo a camuflagem. Não vai ser mutualismo. O que é mutualismo? Mutualismo é um tipo de relação ecológica, né? Não tem nada a ver com adaptação. Mutualismo é quando eu tenho... Vou dar um exemplo aqui para vocês de mutualismo. Vou citar o caso do pássaro que fica se alimentando dos vermes que estão no corpo do outro animal. Você já viu, por exemplo, o pássaro comendo carrapato de um outro animal? Por exemplo, um pássaro em cima de um boi ou de um búfalo. Ali é um tipo de mutualismo não obrigatório, tá? Um indivíduo está vivendo com o outro, tá? E não é obrigatório que os dois estejam juntos. Mas vou dar um exemplo de mutualismo obrigatório. As bactérias que ficam dentro do nosso intestino. Nós precisamos dessas bactérias. Se você não tiver a sua flora bacteriana ali no seu intestino, você vai ter sérios problemas de saúde. É um mutualismo obrigatório, tá? É mutualismo por quê? Os dois estão se ajudando. Tanto eu, por exemplo, né, quanto a bactéria que está dentro de mim. Então, a bactéria ela consegue alimento e, ao mesmo tempo, as substâncias que essa bactéria produz no meu intestino, elas vão me ajudar. Mais ou menos isso. É quando os dois indivíduos estão juntos, se ajudando. No caso da camuflagem, aí sim, isso aqui é a adaptação, em que o indivíduo ele se assemelha com o ambiente onde ele está. A protocooperação é um tipo de mutualismo, tá? Então, eu já citei para vocês. O que é mimetismo? Mimetismo é quando o indivíduo ele é parecido com outro indivíduo. Dá um exemplo aqui para vocês, ficar mais claro. Você já ouviu falar na cobra falsa coral e na coral verdadeira? Quem é que tem coragem de chegar perto de uma falsa coral? Eu não tenho coragem. Por quê? Eu não sei identificar uma falsa coral, né? Eu não tenho essa competência de identificar uma falsa coral. Então, não vou lá, eu não vou chegar perto dela. Então, por ela ter essa característica, ela está adaptada a sobreviver no ambiente. O ambiente é propício, essa situação, essa característica é propícia para que nenhum predador venha chegar perto dela, tá? Só que aqui não é camuflagem, é mimetismo totalmente diferente. O mimetismo ela não faz o indivíduo parecer com o ambiente. O mimetismo faz o indivíduo parecer com outro indivíduo, que pode ser perigoso, tá? E por se parecer com o indivíduo que é perigoso, ele consegue fugir de predadores. Inquilinismo é quando o indivíduo mora dentro do corpo do outro, tá? Você já ouviu falar no peixe-agulha? Tem um chamado peixe-agulha.
gosta, quando ele está fugindo de predadores, ele gosta de entrar no ânus do pepino do mar, tá? Então, eu respondi aqui algumas questões de adaptação e seleção natural e eu te convido a continuar estudando, tá bom? Fiquem com Deus, até mais, pessoal. Tchau, tchau.